Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos negócios mais impactantes de sua história. Segundo fontes ligadas ao mercado da bola, o sheik que comanda o Al Nassr, clube saudita onde joga Cristiano Ronaldo, fez uma proposta milionária pelo Palmeiras, atual campeão brasileiro e um dos clubes mais vitoriosos do país. A oferta teria números impressionantes e já estaria em análise pelos dirigentes alviverdes. A movimentação nos bastidores pegou muitos torcedores de surpresa. A Arábia Saudita, que já tem investido fortunas para atrair estrelas do futebol mundial, agora parece querer expandir seu domínio para além do Oriente Médio, mirando a compra de clubes tradicionais da América do Sul, e o Palmeiras, com sua estrutura moderna e uma gestão sólida, surge como um alvo estratégico para essa nova fase do projeto saudita. Ainda não há confirmação oficial sobre os valores envolvidos, mas especula-se que a proposta ultrapasse a casa do bilhão de reais, o que faria dela uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. Além da aquisição do clube, os sauditas estariam dispostos a injetar ainda mais dinheiro para reforçar o elenco e colocar o Palmeiras em um novo patamar competitivo internacional. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, até o momento mantém silêncio sobre o assunto. Contudo, sabe-se que a dirigente já recebeu sondagens de outros grupos estrangeiros interessados em investir no clube. A proposta saudita, no entanto, parece ser a mais agressiva até agora, podendo transformar radicalmente o futuro do Verdão. Internamente, o possível negócio divide opiniões. Parte da diretoria vê a venda como uma oportunidade única para expandir ainda mais a marca do Palmeiras no cenário mundial. Outros, no entanto, temem perder o controle sobre as decisões esportivas e administrativas, já que a chegada de um novo dono poderia mudar completamente a filosofia do clube. A torcida, como era de se esperar, está inquieta. Nas redes sociais, palmeirenses debatem os prós e contras de uma eventual venda para um magnata estrangeiro. Enquanto alguns enxergam a possibilidade de ver o clube se tornar uma potência mundial, outros têm receio de que o Palmeiras perca sua identidade e vire apenas mais um braço do projeto saudita no futebol global. Outro ponto que gera dúvidas é a regulamentação da negociação. O futebol brasileiro ainda não tem um histórico consolidado de venda de clubes para investidores estrangeiros, diferentemente do que acontece na Europa. Recentemente, clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro foram adquiridos por grupos internacionais, mas a proposta do Al Nassr levaria o modelo para um nível inédito. O impacto de um possível acordo também se estenderia ao futebol sul-americano. Se a venda for concretizada, o Palmeiras se tornaria o primeiro gigante do continente a ser controlado por um bilionário árabe. Isso poderia desencadear uma nova onda de investimentos externos, mudando drasticamente o cenário da Libertadores e das competições nacionais. Além disso, a proposta saudita levanta questionamentos sobre o modelo de gestão adotado pelo clube. Sob o comando de Leila Pereira, o Palmeiras tem conseguido manter um equilíbrio financeiro sólido sem precisar recorrer a investidores externos. A venda para um sheik representaria uma mudança radical nessa abordagem, com dinheiro abundante, mas também com desafios na tomada de decisões estratégicas. Dentro de campo, a injeção de capital poderia resultar em contratações bombásticas. O Al Nassr já mostrou sua capacidade de atrair grandes nomes do futebol mundial, e um Palmeiras sob a tutela saudita poderia seguir pelo mesmo caminho. Isso colocaria o clube em uma posição de protagonismo ainda maior no futebol brasileiro. E internacional, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a FIFA também acompanham o caso com atenção. A entrada de grupos estrangeiros na gestão de clubes brasileiros ainda é um tema delicado, e um movimento dessa magnitude poderia abrir precedentes para outras negociações no futuro. A relação do Palmeiras com sua torcida, sempre ativa e exigente, também seria um fator crucial na decisão. Se por um lado os sauditas podem trazer um fluxo financeiro sem precedentes, por outro, a falta de identidade com a história e os valores do clube pode gerar resistência. O Palmeiras tem uma tradição de mais
de um século e sua torcida valoriza profundamente essa herança. Os próximos dias serão decisivos para o desdobramento dessa possível venda. Enquanto as negociações seguem em sigilo, especulações e debates se intensificam, a diretoria alviverde terá de pesar cuidadosamente todos os aspectos envolvidos antes de tomar uma decisão que pode redefinir o futuro do clube. Se concretizado, o negócio pode marcar o início de uma nova era para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. A chegada de um investidor bilionário poderia transformar a realidade esportiva e financeira do clube, mas também exigiria uma adaptação. Há um modelo de gestão inédito no país, por enquanto, a única certeza é que a novela está apenas começando. O futebol brasileiro pode estar prestes a dar um passo sem precedentes, e o Palmeiras, um dos maiores clubes do país, está no centro dessa reviravolta histórica. Olá, torcedor alviverde. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Caso a venda do Palmeiras para o Sheik do Al Nassr se concretize, o futebol brasileiro entraria em uma nova era de investimentos estrangeiros. O clube paulista, que há anos se mantém como referência em gestão e estrutura no país, poderia se tornar pioneiro na adoção de um modelo semelhante ao que grandes equipes europeias já experimentaram, como o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Isso levantaria um questionamento essencial. O futebol nacional está preparado para essa transformação? A possível aquisição também reacenderia o debate sobre a criação da Liga Brasileira. Com a venda de clubes tradicionais para investidores internacionais, um campeonato mais organizado e financeiramente robusto se tornaria ainda mais necessário. Os sauditas, que já investem pesado no futebol europeu, poderiam usar o Palmeiras como um trampolim para expandir sua influência na América do Sul, o que poderia gerar mudanças estruturais na forma como o futebol é gerido no país. Além do impacto financeiro, há um fator emocional envolvido. O Palmeiras tem uma história profundamente enraizada no Brasil, com uma torcida apaixonada que acompanha o clube há gerações. Para muitos torcedores, a ideia de ver o Verdão sob o controle de investidores árabes soa quase como uma perda de identidade. Como ficaria a relação entre os novos donos e a cultura alviverde, construída ao longo de mais de um século? Outro ponto de atenção é o impacto que uma possível venda teria no elenco atual. Sob a administração de Leila Pereira, o Palmeiras tem se destacado pela valorização de suas categorias de base, revelando jogadores como Endrick. Com a chegada de um investidor estrangeiro, essa política poderia ser alterada, com um foco maior na contratação de estrelas internacionais para reforçar a equipe de imediato, seguindo o modelo do futebol saudita. Os reflexos dessa movimentação também seriam sentidos nas competições internacionais. Caso o Palmeiras passe a contar com um fluxo de dinheiro semelhante ao dos clubes europeus ou do mundo árabe, a Libertadores poderia ver um desequilíbrio ainda maior entre os times mais ricos e os demais. O Verdão, que já tem dominado o torneio nos últimos anos, poderia se tornar ainda mais hegemônico, o que poderia gerar resistência por parte de outros clubes sul-americanos. Os rivais do Palmeiras no Brasil também acompanhariam a situação com preocupação. Se confirmada, a negociação poderia criar um novo patamar financeiro dentro do futebol nacional, forçando outras equipes a buscarem investidores estrangeiros para conseguirem competir em igualdade de condições. Isso poderia acelerar um processo de reformulação estrutural em diversas agremiações, que precisariam se adaptar a um cenário mais globalizado. As tratativas também esbarram em questões políticas. O governo da Arábia Saudita tem sido criticado internacionalmente por sua postura em temas como direitos humanos, e a associação de um clube brasileiro a um regime autoritário poderia gerar debates e até mesmo resistência por parte da sociedade. Torcedores poderiam se dividir entre aqueles que enxergam a oportunidade como um avanço e aqueles que consideram a venda um risco para a identidade do Palmeiras. No âmbito esportivo, o possível envolvimento do Al Nassr poderia transformar a relação do Palmeiras com o futebol europeu. O clube paulista, que há anos busca consolidar sua imagem fora do Brasil, poderia passar a ter mais influência em mercados antes distantes. A troca de jogadores e treinadores entre o Verdão e o futebol saudita se tornaria uma possibilidade real, o que poderia mudar a dinâmica das contratações no Brasil. Caso o negócio não vá adiante, o Palmeiras ainda assim terá sua gestão testada.
A simples existência dessa proposta mostra que o clube é visto como um ativo valioso no cenário internacional, o que pode abrir portas para novas negociações no futuro. Se a diretoria decidir recusar a oferta, será preciso encontrar formas de continuar expandindo o clube sem a necessidade de um investidor estrangeiro. Independentemente do desfecho, o interesse do Sheik do Al Nassr pelo Palmeiras reforça a mudança de paradigma no futebol mundial. Os investidores do Oriente Médio, que antes limitavam seus investimentos ao patrocínio de clubes e ligas, agora buscam um envolvimento ainda mais profundo. O Palmeiras pode ser apenas o primeiro de muitos clubes sul-americanos a serem alvos desse novo movimento, e o impacto dessa decisão será sentido por anos no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.